Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Paola, sou coordenadora de treinamento e clima aqui na rede da diretoria de RH. Seja todo mundo muito bem-vindo aí ao nosso webinar com o tema o engajamento que contagia de colaboradores para paciente, que tem aí como objetivo a gente comemorar o nosso 1 ano da academia Redditor e a Semana de Segurança do Paciente. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí no chat, que no final da apresentação a gente vai selecionar algumas para responder. Vou passar a palavra aqui para Carolina Almeida, gerente aqui de RH, responsável pelas áreas de treinamento, carreira e comunicação. Carol, com você. Obrigada, Paola. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui esse ano, acho que academia e junto da Semana de Segurança do Paciente. Isso para a gente é super importante, estar imbuído aí no negócio, então é gratificante estar em parceria com a Elideia e equipe, né, nas iniciativas dessa semana. Então, a gente vem aqui falar um pouquinho do tema, né, de segurança do paciente. Segurança do paciente é um pilar estratégico para a companhia, e o mote desse ano, né, da campanha e da semana, é a gente envolver o paciente como parte do próprio tratamento dele, quanto isso tem de ganhos significativos, né? Então, a gente tratar o paciente como parte da solução, como parte do tratamento, como parte da recuperação dele. E aí, se vocês prestarem atenção, a gente está falando em tratar o paciente, né? Que é muito do nosso, como que a gente se coloca aí nessa comunicação e nesse relacionamento com o paciente, que faz um link muito interessante que a gente quer fazer aqui hoje nesse bate-papo, que é a gente, engajamento que contagia, né? Nós estarmos engajados nesse propósito é essencial para a gente ter o engajamento do paciente que está ali, né, que é o principal a personagem aí desse contexto. Então, a gente tem aqui hoje o Fred Lacerda, que é um parceiro nosso no tema de engajamento, que através da nossa pesquisa anual de clima de engajamento está com a gente nessa iniciativa, e a gente convidou para ele falar um pouquinho, fazendo esse grande link, né? Quando a gente fala de engajamento do colaborador, como isso reflete nessa questão de segurança do paciente e, consequentemente, na grande estratégia da companhia, que é atender bem e entregar serviços de excelência de medicina a todo e qualquer paciente que procura por nós. Então, Fred, obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje, de falar um pouco para a gente. É uma semana que mobiliza muito as nossas unidades, então é um prazer ter você aqui e ouvir um pouquinho durante essa 1 hora sobre o tema. Muito bom. Obrigado, Carol. Obrigado, Paola, pelo convite inicialmente, né? E boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente nos assistindo. Enfim, super prazer, né, ser parceiro da Redditor enfim, de alguma forma, né, contribuir com essa missão, né, que é, enfim,
fazer que o cuidado, né, dos pacientes esteja em primeiro lugar. Eu tenho uma relação, inclusive, muito íntima com vocês, porque eu nasci no Hospital da Rede e os meus 2 filhos nasceram também em hospitais da Rede, então é uma conexão, né, como paciente, como cliente e como fornecedor, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e, enfim, espero contribuir da melhor forma possível com esse tema tão importante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar o nosso bate-papo. Gente, fiquem super à vontade, tá? Para ir compartilhando perguntas aqui no chat. Vou tentar o máximo possível, né, terminar um pouquinho antes do horário para que a gente possa também conversar. E, enfim, gostei muito, né, desse tema, do engajamento que contagia de colaboradores para pacientes, porque no final do dia, né, a gente está falando de algo, como eu vou mostrar para vocês, né, uma série de estudos e de pesquisas que mostram como esses 2 conceitos estão relacionados, né, o engajamento das pessoas no trabalho com o engajamento dos nossos pacientes, dos nossos clientes, como é que uma coisa alimenta a outra. Para começar, eu queria me apresentar um pouco melhor para vocês, então tá aqui um pouquinho da minha história. Sou o Fred, né, como já foi apresentado, tem um bullet que não está aí que é super importante, que eu sou marido da Isabela, né, pai do João e do Antônio. Como falei, né, tenho uma vida aí familiar muito próxima da rede DOR enfim, um carinho gigante por vocês por isso também. Sou cofundador e CEO da Pin People, tá? Como a Carol comentou, a Pin People é parceira da Reddor, né, em pesquisas, e a gente justamente trabalha, né, com o tema de clima, engajamento e experiência de colaboradores nas organizações. Eu vou falar um pouquinho mais também, muito rapidamente, sobre o nosso trabalho. Tenho aí de experiência profissional, né, válida aqui para o nosso momento, 19 anos, passando por consultoria RH, produtos digitais e tecnologia, então estou trabalhando diretamente com o RH já há 19 anos, né, em alguma dessas caixinhas aí, com algum desses chapéus, tá? Fui cofundador da 21-212, que foi uma aceleradora de startups baseada no Rio de Janeiro. Fui sócio de mais de 40 startups, inclusive algumas algumas health techs, tá? Algumas empresas que atuavam com tecnologia na área da saúde. Então, já fiz bastante coisa na área da saúde também, diretamente como investidor. Sou professor, tá, em MBA, principalmente hoje voltado para RH, e também sou coautor de alguns livros, né? O mais relevante aqui para o nosso momento também é o livro chamado Experiência do Colaborador na Teoria e Muita Prática, que é um livro que traz, né, um pouco sobre o tema de engajamento e experiência das pessoas no trabalho. Enfim, e a Pin People, né, ela basicamente tem como grande propósito ajudar organizações como a Reddor a cuidar da experiência das suas pessoas. Então, a gente faz isso juntando 3 pilares, tá? 3 bases aí de conhecimento, que é psicologia organizacional, então a psicologia aplicada a trabalho, né? A ciência de dados, então a gente está falando sempre de dados, né? Então, até no ambiente médico, vocês sabem como dados são importantes hoje para a tomada de decisão, e a tecnologia. Então, a gente une esses 3 pilares para ajudar as organizações a medir experiência, medir engajamento, né, entender e interpretar esses resultados de forma segura, garantindo a confidencialidade, né, das pessoas que participam, e, enfim, construir, priorizar ações e construir ações que, de fato, vão mexer ponteiro, vão ajudar o engajamento e a experiência a melhorar nas organizações. E hoje a gente trabalha principalmente, né, em empresas de grande porte, enfim, no Brasil e na América Latina, já impactando aí a vida de algumas centenas de milhares de pessoas. Então, esse é mais uma introdução para vocês me conhecerem, para conhecerem a Pin People, e aí vamos entrar aqui no nosso tema, né? Então, acho que para começar, né, o nosso tema é engajamento, e para falar de engajamento, a gente sempre tem que falar de experiência, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho o conceito de experiência, tá? No caso aqui, experiência do colaborador, né? E já trazer um pouco até da ponte que esse tema tem com a experiência do cliente, tá? E quando a gente fala do cliente, a gente está falando aqui principalmente dos nossos pacientes. Então, primeira grande, tá, questão é o que é a experiência do colaborador.
E a definição de experiência do colaborador já traz um link muito grande com a experiência dos pacientes, tá? Porque a definição que eu mais gosto, né, do tema de experiência do colaborador, ela vem do Customer Experience, que em inglês, né, significa experiência do cliente. E o que é essa definição clássica que a gente pode herdar da experiência do cliente? Basicamente, né, a soma de tudo que a gente encontra, faz, vê e sente ao longo da nossa jornada trabalhando numa organização. Tá? Então, aqui falando com o chapéu de colaborador, né, aqui eu falo tanto, né, não importa qual é o nosso vínculo com a organização, se a gente de alguma forma trabalha numa organização, a gente, né, vai ter experiências no dia a dia. A gente vai ter uma experiência no primeiro momento, né, em que a gente participa eventualmente de um processo seletivo, a gente vai ter experiência no nosso primeiro dia de trabalho, a gente vai ter uma experiência, né, ao longo das primeiras semanas, nas interações que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente tem experiência com as tecnologias que a gente usa no dia a dia, com sistemas, enfim, tudo, de alguma forma, entrega experiências, né? Sejam experiências positivas, sejam negativas. A gente sabe que é impossível só ter experiências positivas, porque na maior parte das vezes a experiência ela é consequência da expectativa que nós mesmos trazemos, né, para aquele momento em que a gente está vivendo. Tá? Então, nesse sentido, o link que se faz com a experiência de pacientes, né, tá justamente nessa definição, porque a experiência de um paciente vai estar totalmente atrelada a tudo que um paciente encontra, faz, vê e sente ao longo da jornada de relacionamento enquanto paciente da Redditor, né? Então, exatamente essa jornada, né, que a gente fala de ponta a ponta, é o que, de alguma forma, gera ou não engajamento, né, nas pessoas, sejam pessoas que estejam usando o chapéu de paciente, sejam um chapéu de colaborador. Então, um conceito importante é que experiência acontece todos os dias, do primeiro dia em que a gente se conecta com a marca, né, com a empresa, seja com o hospital, né, não importa qual seja o nosso papel ali, até o último dia, até o dia em que a gente vai embora, em que a gente corta o nosso vínculo, seja um vínculo de trabalho, seja um vínculo como cliente, como um paciente. Tá? E aí, gente, trazendo aqui um pouquinho, né, do porquê isso importa, porque experiência e engajamento são conceitos importantes para as organizações. E qual é a relação dessas coisas, né? Então, como eu comentei, a experiência ela acaba sendo a origem, né, do engajamento. Então, se a gente tem experiências positivas ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa jornada, a gente se torna mais engajado no trabalho e isso gera valor para o negócio, tá? E aí aqui é um estudo que eu trouxe do Jacob Morgan, que é um dos principais teóricos, tá, do tema de experiência do colaborador, e ele fez uma pesquisa que, né, essa pesquisa é datada de 2017, mas ela continua super válida porque esses números eles se repetem em outras pesquisas, mas a pesquisa dele foi a pesquisa mais completa. Ela mostrou que as empresas conseguem inovar mais, elas conseguem ter mais receita, elas conseguem reduzir o turnover, a rotatividade, elas conseguem ser reconhecidas como melhores empresas para se trabalhar, né? E todos esses círculos aí menorzinhos também são elementos né, que melhoram na organização. Então, sustentabilidade, felicidade, satisfação do cliente, está aqui, ó. Satisfação do cliente acaba sendo um impacto também no engajamento das pessoas no trabalho. Tá? E aí, gente, qual é o significado, tá? E o impacto de engajamento no trabalho? Então, a gente falou um pouco sobre experiência, vamos falar agora sobre engajamento, tá? Então, o que é engajamento? Vamos definir isso também para todo mundo ficar na mesma página. Se a gente vai na base metodológica do que significa engajamento, ele é descrito como um estado mental positivo, tá? De prazer e de conexão com o trabalho. Então, a gente está falando de um estado mental. Tá? Essa é a primeira característica do conceito de engajamento. E aí, pessoas que estão engajadas no trabalho acabam se conectando com ele em todos os, né, em todos os aspectos, em todas as perspectivas, do ponto de vista físico, cognitivo e emocional.
Então, quando a gente está engajado, a gente sente isso no nosso corpo, a gente sente isso na nossa mente, a gente sente isso no nosso coração, de alguma forma, tá? E, obviamente, né, como a gente viu no slide anterior, no estudo do Jacob Morgan, colaboradores engajados acabam apresentando um desempenho melhor por diversos motivos. Primeiro, porque eles vivenciam emoções positivas no trabalho. Segundo, porque eles apresentam, né, melhor saúde mental e física. E terceiro, porque eles acabam contagiando as demais pessoas. Então, em geral, né, quando a gente está engajado, a gente acaba, né, passando esse engajamento adiante. Então, essa é uma das grandes características, tá, do tema de experiência e de engajamento, quando a gente fala de, né, de sermos promotores ou detratores, né, da importância da gente ter pessoas promotoras nas nossas organizações e da gente ter, inclusive, clientes promotores, né? Muita gente aqui já deve ter ouvido falar daquela métrica chamada NPS, né? De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar, né, o atendimento que você recebeu aqui no Hospital da DOR como um paciente, né? E a gente pode fazer essa pergunta para vocês também trabalhando na Redditor, né? Qual é a probabilidade de vocês indicarem a Redditor para uma outra pessoa como um bom lugar para se trabalhar? Então, a gente está falando justamente desse elemento, né, de disseminar, de impactar, de contaminar outras pessoas. Então, quando a gente está engajado, a gente acaba espalhando essa emoção positiva nas relações que a gente constrói dentro do trabalho. Enfim, a gente cria essa onda positiva interna que vai ter um resultado assim super importante, super impactante para a organização. E isso impacta, obviamente, os clientes, tá? Então, quando a gente, né, todo mundo aqui já deve conseguir imaginar algum dia em que, legal, eu estava super engajado e eu fui simpático, eu, né, me conectei com as pessoas, eu fiz um pouco além do que eu faria para ajudar uma outra pessoa, não importa se essa pessoa seja um colega ou um cliente ou um paciente. E a mesma coisa vale para os dias em que a gente não está bem, né? Porque não é impossível estar bem todos os dias, tá? A gente vai falar também sobre isso, tá? Sobre o quanto que o engajamento está, né, da mesma forma que o cuidado, né, o engajamento do paciente para que o paciente cuide de si mesmo, né? A mesma coisa vale para nós como colaboradores nas organizações em que a gente trabalha. Mas, enfim, a gente acaba tendo dias ruins e nesses dias ruins a gente certamente não contaminou positivamente outras pessoas. Então, esse é um aspecto importante do tema, tá? E aí, gente, trazendo agora alguns números, tá, de um estudo da Gallup, que é um dos principais institutos, né, de pesquisa com foco no tema de engajamento globalmente, e eles fazem uma pesquisa muito grande, chamada State of the Global Workplace. Aqui eu trouxe números focados, né, no mercado dos Estados Unidos, mas que são também, né, que é um mercado maior, mais representativo, mas que são bem assim espelhados nos números globais, que é o impacto, né, do engajamento nas organizações. Então, vamos trazer aqui também alguns números para a gente entender a importância disso. Redução de absenteísmo, redução de rotatividade, de turnover, como a gente falou, né? Números aí bem significativos. Aumento de lucratividade, 21% de aumento de lucratividade, redução de 40% em incidentes de qualidade e 70% em acidentes de trabalho. Isso é extremamente importante, né, para a indústria de saúde. Então, né, estarmos engajados no trabalho também traz né, um elemento aí, uma consequência muito positiva e muito importante para os nossos pacientes, que a gente consegue entregar um trabalho de maior qualidade, a gente consegue reduzir a quantidade de acidentes de trabalho. Isso tem tudo a ver com a semana, né, do cuidado e da segurança dos pacientes, então a gente fazer a nossa parte nisso também. Aumento de produtividade, aumento de vendas, enfim, aqui alguns exemplos de métricas, de indicadores que são super importantes para as organizações e que a gente consegue influenciar quando a gente fala sobre o tema de engajamento. Tá? E aí, gente, queria trazer para vocês uma metodologia, também resultado de uma pesquisa com mais de 50 anos, tá, de duração,
que é chamada motivação total, tá? E ela conversa muito, na minha opinião, também com o contexto, tá, da Redditor por conta do propósito que existe no trabalho com a saúde. Tá? E acho, sinceramente, né, sempre comentei que eu acho a indústria de saúde fantástica justamente porque o impacto e o propósito que a gente tem trabalhando com saúde, né, eles vêm automaticamente, assim, a gente não precisa se esforçar muito para isso, né? E essa pesquisa, esse estudo, visavam responder o que de fato motiva as pessoas no trabalho. Por que as pessoas decidem ir trabalhar e decidem voltar no dia seguinte? E esse foi um estudo, né, feito por esses dois pesquisadores, Neil Doshi e Lindsay McGregor, tá? Esse estudo acabou virando um livro chamado Primed to Perform. Então, é um livro que fala sobre a construção de culturas de alto desempenho por meio, né, da ciência da motivação, da ciência do engajamento. E a Lindsay, ela tem uma frase que resume, né, essa metodologia, resume esse estudo, que é: o porquê trabalhamos determina o quão bem trabalhamos. Então, em geral, a motivação, o nosso engajamento, ele começa não baseado no que a gente vive no dia a dia, não baseado no que a organização faz, tá? Não baseado no que, enfim, nas coisas que estão fora da gente, tá? Mas ele começa nas coisas que estão dentro da gente. Ele começa na nossa conexão com o nosso próprio trabalho, tá? E aí, nesse sentido, eu vou explicar o que é esse quadro, tá? E a gente vai preencher ele junto. Essa metodologia chamada Total Motivation, ou motivação total, ela busca explicar ou organizar, né, as razões pelas quais as pessoas trabalham de acordo com o quão próximo esse motivo pelo qual eu trabalho numa determinada empresa, né? Eu trabalho na Redditor, por exemplo, o quão próximo isso é do próprio trabalho, do trabalho em si. Então, existem basicamente 3 fontes, né, de motivação para trabalhar. A gente pode resumir em 3 grandes fontes. O próprio trabalho, então, né, eu gosto do que eu faço, sou apaixonado pelo meu trabalho, né, e não necessariamente pela minha empresa ou pelas pessoas que trabalham comigo, mas pelo trabalho em si. A nossa identidade, os nossos valores e as nossas crenças é uma segunda fonte de motivação para se trabalhar. E, fora isso, todo o resto é o que esses pesquisadores chamam de forças externas. São coisas que estão fora da gente, tá? Então, são coisas que a gente não controla, que estão fora da gente, que não vêm, né, de dentro da nossa, enfim, da nossa pessoa, digamos assim. E aí existem 3 motivos diretos e 3 motivos indiretos. Eu vou mostrá-los para vocês e vou explicar o que é isso, tá? Começando do mais forte, do que gera mais benefícios positivos, do que traz, né, mais desempenho, do que leva as pessoas a serem mais felizes e engajadas no trabalho. É o que eles chamam de play. Play do inglês de brincar, tá? Que é: eu trabalho pelo prazer que o trabalho em si me oferece. Então, eu gosto tanto que eu faço como trabalho, né, funcionalmente, que, cara, esse é o motivo pelo qual eu volto no dia seguinte, tá? E isso está muito, né, conectado com a indústria de saúde também. Eu consigo ver, né, muitas pessoas provavelmente que se conectam diretamente no Play. O segundo motivo é o propósito, tá? O propósito, ele é ainda o trabalho em si, mas ele também já começa a se conectar com a nossa identidade, os nossos valores e as nossas crenças. O que a gente considera ser importante. Aonde a gente quer, né, colocar o nosso tempo como um ser humano, como uma pessoa, como um profissional. Tá? Então, aqui a gente está falando de valorizar o impacto ou o resultado do trabalho. Então, o que eu faço gera um impacto positivo, o que eu faço salva vidas, o que eu faço contribui de alguma forma para a saúde, né? O que eu
em algum nível, se conecta com, né, um resultado que faz sentido do ponto de vista de propósito, né, levando em consideração a minha identidade, os meus valores e as minhas crenças. Esse é o segundo motivo mais forte e mais positivo de conexão com o trabalho, que faz que a gente se torne, né, uma pessoa engajada no trabalho. E o terceiro é o potencial. O potencial, ele tem um pouquinho ali de conexão com o próprio trabalho, tá? Mas ele entra muito na esfera da nossa identidade, dos nossos valores e das nossas crenças. Então, eu estou valorizando, né, o resultado do meu trabalho, porque ele vai ser bom para mim, em conexão com a minha identidade, os meus valores e as minhas crenças. Então, por exemplo, a minha carreira. Eu quero fazer carreira numa determinada área. E essa oportunidade, esse trabalho me permite construir experiência e carreira nessa área. Isso é um exemplo, tá, de conexão do ponto de vista de potencial. Mas o potencial ele não está apenas na questão da carreira, tá? Ele também se conecta, como eu falei, com valores e crenças. Ele se conecta com a gente, né, de alguma forma, né, ter uma lógica de recompensa que vai além, né, enfim, do propósito do crescimento de carreira. Mas, enfim, o potencial é o terceiro motivo direto. E, como eu comentei, esses três motivos, né, o play, que é como se fosse o brincar, o propósito e o potencial, são os três motivos que trabalham com conexão a questões internas que a gente tem, enfim, no dia a dia, dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Quando a gente começa para os motivos indiretos, que são os motivos mais negativos, tá, de motivação para se trabalhar. O primeiro deles tem a ver com a pressão emocional. Tá? A pressão emocional, eu estou trabalhando, eu estou aqui, não porque eu me conecto, né, com o trabalho em si, com o propósito e o resultado do que eu faço, ou com o potencial que esse trabalho me traz, em algum aspecto, mas porque eu me sinto pressionado emocionalmente para estar aqui. Eu me sinto culpado caso, né, eu deixe essa organização ou esse trabalho, eu me sinto arrependido, eu me sinto pressionado emocionalmente por outras pessoas. Então aqui a gente está falando de forças externas, tá? A gente está falando de coisas que acontecem fora e que acabam nos impactando do ponto de vista emocional. Um segundo motivo indireto negativo é a pressão econômica. São as recompensas, principalmente. Então, aqui a gente tem o clássico salário, né? Eu estou aqui por conta do meu salário, estou aqui por conta da minha remuneração, estou aqui por conta né, de alguma questão econômica, de alguma pressão econômica. Isso é uma força externa gigantesca, né? A pressão emocional ainda tem conexão com a nossa identidade, os nossos valores e as nossas crenças, mas a pressão econômica, ela de fato é 100% externa, ela acontece fora, né, de qualquer aspecto ligado à nossa identidade, aos nossos valores e às nossas crenças. E o último, gente, que é o pior de todos, digamos assim, é o vínculo mais fraco que a gente pode estabelecer no trabalho para que a gente se sinta engajado, é a inércia. Tá? Ou seja, estou aqui porque estava aqui ontem, anteontem. Ou seja, não sei por que estou aqui, não sei por que estou motivado, né? Não consigo identificar a fonte da minha própria motivação. Isso é o que a gente chama de inércia. Né? Não sinto que estou conectado com o trabalho em si, não me conecto com o propósito do que eu faço, não me conecto com o potencial de carreira, e também não sinto pressão emocional e econômica. Eu simplesmente não sei por que estou aqui. Isso é inércia, tá? E aí, o que esse estudo fala, né? Qual é a conclusão desse estudo? Os motivos diretos, que são os azuizinhos, tá? O play, o propósito e o potencial, eles aumentam o nosso desempenho adaptativo. Isso significa o quê? Significa que todos nós sabemos que nosso dia a dia de trabalho não é fácil, né? A gente tem o caminho feliz, né? A gente tem aquele dia em que tudo dá certo, mas a gente sabe que o nosso dia a dia de trabalho é cheio de desafios, né? Cheio enfim, problemas que a gente vai ter que superar, de questões que a gente não tinha, né, não achavam que iam acontecer e acabam acontecendo, de desafios.
E quando o caminho feliz não acontece, quando a gente tem que se adaptar para executar o nosso trabalho, se a gente não está conectado com o trabalho em si, com o propósito do que a gente realiza ou com o potencial, a tendência é que o nosso desempenho piore, que a gente se sinta menos motivado a trabalhar, tá? Que a gente realize um trabalho pior. E, por outro lado, quando a gente fala da pressão emocional, da pressão econômica e da inércia, quando a gente está conectado ao trabalho em um desses 3 níveis, a gente tem justamente o efeito contrário, a gente acaba reduzindo o nosso desempenho adaptativo, ou seja, a gente não se sente engajado e a gente não desempenha bem o nosso trabalho nos momentos em que a gente sai do caminho feliz, em que a gente é desafiado, né? Sai da zona de conforto. E, enfim, esse é o grande barato dessa metodologia e desse estudo, tá? Então, enfim, a conclusão é: o play é o motivo mais, né, poderoso, a inércia é o motivo mais destrutivo, e a minha sugestão aqui, talvez a minha primeira sugestão para todo mundo que está nos acompanhando é refletir muito, né, sobre, principalmente no caso aqui da Redditor, né, sobre o quanto o propósito, né, o quanto o trabalho que a gente realiza, o quanto que o potencial que a gente tem, né, na linha de construção de uma carreira na área da saúde, quanto que tudo isso, de alguma forma, não pode ser motivo para que a gente efetivamente se sinta motivado, se sinta engajado, porque o nosso engajamento, como eu vou falar um pouquinho, né, mais à frente, ele está diretamente conectado à forma como a gente encara a realidade, tá? E muitas vezes, né, já dando um pouco de spoiler do que eu vou apresentar, muitas vezes a gente acaba treinando o nosso cérebro, a nossa mente, a não enxergar o que de fato faz sentido enxergar, né, a parte positiva, enfim, a parte importante, e a gente acaba, né, se treinando a olhar apenas para as coisas que são desafiadoras, que geram algum nível de estresse. Enfim, eu acho que o primeiro passo aqui que eu quero trazer de desafio para todo mundo é: tentem se conectar com o trabalho que vocês realizam, tentem se conectar com o propósito por trás do que vocês fazem, né? Em algum momento da cadeia, né, da organização, o nosso trabalho vai impactar a vida dos pacientes, e é extremamente importante que a gente crie consciência disso, e o quanto também que a gente também hoje não está, né, trabalhando com o potencial, né, de desenvolvimento de habilidades, né, e aí a gente está falando aqui principalmente, né, desse 1 ano de academia corporativa, então é extremamente importante que a gente pense, né, quando a gente fala de potencial, no quanto que a gente efetivamente está se desenvolvendo hoje e o quanto que está nas nossas mãos, né, correr atrás do nosso próprio desenvolvimento, sabendo que a organização oferece tantas ferramentas, tantos conteúdos, tanta liberdade para que a gente possa se desenvolver. Então, se a gente se conecta nesses 3 motivos diretos, a gente tem, né, eu garanto, tá, uma jornada muito mais feliz e muito mais engajada no trabalho. E aí, gente, vamos agora falar sobre a correlação entre o engajamento dos colaboradores e o engajamento dos pacientes. Então, será que existe essa correlação? Eu já dei a dica falando que sim, né? Já mostrei, inclusive, que o próprio conceito de experiência, né, que é o que faz as pessoas se tornarem engajadas no trabalho, ela está 100% conectada à experiência do cliente, né? O conceito, a definição desses conceitos é a mesma. Então, para responder essa pergunta, eu queria trazer uma frase do Simon Sinek. Não sei, né, talvez muitos e muitas aqui já tenham ouvido falar do Simon Sinek. Ele é um autor, ele é enfim, um palestrante, um consultor conhecido, né, mundialmente, super profundo no que ele faz, e ele, talvez aí o livro mais famoso dele, que também é um TED, tá? É uma apresentação aí chamada TED, mais famoso dele é o Start With Why, que fala sobre o porquê, né? Fala sobre o poder da gente não pensar no que a nossa organização faz ou no como ela faz, mas e sim pensar no porquê ela faz o que ela faz.
E mais uma vez, acho que é muito poderoso a gente pensar por que a Redditor faz o que ela faz, né? E entender que a gente está trabalhando em prol da saúde, né? E o que o Simon Sinek fala? Ele fala que colaboradores felizes garantem clientes felizes e clientes felizes garantem stakeholders felizes nesta ordem, tá? Stakeholders aqui no sentido, né, de todos os demais envolvidos na organização, sejam os nossos acionistas, investidores, fornecedores, parceiros, né? Todos aqueles que não são clientes, que no caso da Redditor a gente está falando de pacientes principalmente, e todos aqueles, né, que não são colaboradores. Esses são os stakeholders. Então é exatamente essa ordem. Se a gente tem pessoas felizes no trabalho, a gente acaba, consequentemente, fazendo que os nossos clientes se tornem felizes com a nossa organização, com o trabalho que a gente realiza. E se os nossos clientes estão felizes, a gente cresce como organização, né? A gente tem mais sucesso como organização, e isso faz que todo o resto, né, fique feliz também. Então, gente, nesse sentido, existem, assim, toneladas, tá, de estudos, pesquisas e literatura que demonstram essa conexão, tá, do engajamento de colaboradores com o engajamento de clientes. Aqui eu trouxe só 2 exemplos, tá? Uma matéria da Harvard Business Review, que fala, né, Engaged Employees, então colaboradores engajados criam melhores experiências para os clientes. Essa é uma matéria super recente de 2023, trazendo dados, trazendo, né, resultados de pesquisas sobre esse tema. E uma outra da Forbes, um pouquinho mais antiga, falando sobre o link que não tem como ignorar, né, a conexão que não tem como ignorar entre a experiência dos colaboradores e a experiência dos clientes. Então, trazendo aqui alguns números, tá, para a gente entender essa conexão. Primeiro, empresas com colaboradores altamente engajados superam seus concorrentes em 147% em termos de resultado, tá? Então, né, de novo, reforçando talvez aquele slide anterior, né, do Simon Sinek, aquela frase que colaboradores felizes e engajados acabam gerando, né, clientes felizes e engajados, e isso gera resultado para a organização. Tá aqui um número da Gallup reforçando isso. Depois do Tamping Group, que é um grupo também, né, de consultoria voltado para o tema de engajamento. Empresas que se destacam em experiência do cliente ou experiência do paciente têm 1,5 vezes mais funcionários engajados do que os demais. Então, mesmo ponto ali do primeiro bullet, ao contrário, é um outro estudo que mostra essa conexão. E, por fim, empresas que investem em experiência do colaborador e experiência do cliente conseguem cobrar um prêmio de até 16% por seus produtos ou serviços, da PwC. Ou seja, a gente consegue cobrar mais caro, a gente consegue criar produtos e serviços que se posicionam de forma mais premium no mercado quando a gente investe tanto na experiência das pessoas que trabalham na nossa organização, quanto na experiência das pessoas que trabalham, que são clientes da nossa empresa, enfim, que são pacientes nos nossos hospitais. Então, esse link ele é muito forte, tá? Assim, em resumo aqui, gente, quando a gente fala da experiência, né, dos pacientes e quando a gente fala do engajamento dos pacientes no trabalho, né, trazendo talvez aí um grande resumo disso que a gente viu até aqui, e qual é a conexão disso, né, com o engajamento no trabalho. Ela está totalmente ligada àqueles numerozinhos que eu mostrei. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está engajado, quando a gente percebe, né, a conexão do nosso trabalho com, enfim, com a organização, com o trabalho em si, né, com o propósito que está por trás do nosso trabalho, com, enfim, o potencial, né, que o nosso trabalho traz para a nossa carreira. Então, quando a gente percebe essas coisas, a gente basicamente trabalha melhor, né? A gente traz uma energia mais positiva para o trabalho, a gente traz mais otimismo para o trabalho, né? Eu vi aqui no chat, né,
A Maria falou uma frase que eu vou pegar emprestado, Maria. Quando a gente está engajado, os nossos olhos brilham. Então é muito isso, tá? Esse brilho no olho, tá? Que é o segredo, porque esse brilho no olho ele é contagiante. E quando a gente contagia, né, esse brilho no olho faz que a gente preste mais atenção no que a gente faz que a gente preze mais pela qualidade do nosso trabalho, faz que a gente, inclusive, né, se coloque mais à disposição das pessoas que precisam da gente, sejam elas pacientes, sejam elas colegas de trabalho, né? Então, é quase algo natural, é uma consequência natural do estado do engajamento no trabalho. A gente acabar contagiando pessoas que trabalham com a gente e a gente acabar também contagiando pacientes, o que se conecta totalmente com, né, a semana aí da segurança, né, e do cuidado do paciente, né? Se a gente quer que os pacientes cuidem de si mesmos, a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente também tem que, né, estar engajado para que a gente passe essa energia positiva adiante. E aí, gente, para a gente fechar aqui esse bate-papo, tá? Talvez a parte mais importante do que eu trouxe aqui para vocês, tá? Do recado que eu trouxe para vocês, e a parte mais prática dessa história, tá? Que é o que eu quero que vocês levem e talvez, né, reflitam, façam um pouco diferente a partir de hoje, tá? Que é essa pergunta, de quem depende a felicidade e o engajamento no trabalho. Então, eu já posso até fazer o paralelo para os pacientes, né? De quem depende o engajamento do paciente, né? De quem depende o cuidado do paciente. A gente sabe que depende de nós, como né, pessoas que cuidam dos pacientes, mas a gente está falando da semana de segurança, né, do paciente, com um tema do autocuidado. Então, a gente está colocando essa responsabilidade nos pacientes também. A gente está dizendo para eles, cuidar, né, da sua segurança não é apenas minha responsabilidade, também é sua, como paciente. Também faz parte, né, do seu papel nessa relação que a gente estabeleceu aqui entre hospital, entre Redditor e paciente, tá? E esse é o paralelo que eu quero trazer para o nosso mundo do engajamento no trabalho, de quem depende a felicidade e o engajamento no trabalho. Para responder isso, gente, eu trouxe um pequeno vídeo, tá? São 30, 40 segundos, é um vídeo em inglês. Não se preocupem porque eu vou traduzir ele assim que ele terminar, eu vou falar exatamente, tá, o que esse vídeo está falando, mas eu achei que era importante eu trazer esse vídeo, porque esse vídeo é uma entrevista, tá, feita nos Estados Unidos com uma pesquisadora, uma estudiosa chamada Emiliana Simon Thomas. Não é essa moça que está aí, é outra moça que vai aparecer. E ela é uma doutora por UC Berkeley, que é uma super universidade americana, diretora de ciência de uma instituição chamada Greater Good Science Center e especialista em neurociência, psicologia e ciência da felicidade, tá? Então eu vou trazer um pouquinho do que ela fala sobre quem é responsável pelo nosso engajamento no trabalho. Então vamos lá. My hunch is, though, that there are a whole bunch of people who are watching this who don't have one of those jobs that makes them happy, and even beyond that, are under no expectation that they ought to be sort of happy and fulfilled at work. What would you say to them? Yeah, I mean, one of the things we can consider is what Tara said was that she realized that she was experiencing burnout. So I don't hold the employer or the organization or the company 100% responsible for making a person happy. In fact, none of the scientific evidence suggests that anyone can make anyone else happy. In fact, happiness really comes from a coordinated effort that comes both from the individual making certain priorities, reaching out to others, in Tara's case, her physician who actually gave her good advice and good feedback, and our communities and our relationships. And all of these sort of sources of information together help guide us in aspiring towards a happier life. It's not always about the organization providing desirable perks or special circumstances. Sometimes it's a combination of both what the organization, what the workplace really can do, what the culture's like, what the climate
climate's like, and also what individuals bring with them when they walk in the door. No, I do. Prontinho. Então, gente, traduzindo, tá? O entrevistador perguntou, né? Ele comentou, provavelmente muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui não possuem um daqueles trabalhos que as deixam felizes, né? E talvez, inclusive, né, sob nenhuma circunstância, esperam, né? Possuem expectativa de que eles tenham que ter um trabalho que vai os deixar felizes né, preenchidos aí do ponto de vista, né, de significado, de propósito. E aí o que a Emiliana respondeu? Ela falou, né, que não considera, e reforçando, né, ela tem aí uma tonelada de experiência como estudiosa nessa área, e ela falou que ela não considera que a empresa é 100% responsável por fazer uma pessoa feliz. Ela comentou que não existe nenhuma evidência científica que, inclusive, sugira, né, que uma pessoa seja capaz de tornar outra pessoa feliz. Olha que interessante, né? Ela está basicamente dizendo que a felicidade não é responsabilidade dos outros, é a nossa felicidade. Tampouco, ainda mais da organização na qual a gente trabalha. E ela fala que a felicidade ela vem justamente desse esforço coordenado, tanto do indivíduo quanto da empresa, tá? E não da organização oferecer ali benefícios que a gente deseja ou até circunstâncias que vão fazer a gente, enfim, ser mais feliz ou ser mais engajado no trabalho. Então é um pouco esse o resumo aqui desse vídeo, tá? E aí, gente, ainda nessa linha, tá? E aí trazendo um pouquinho do spoiler que eu tinha dado, eu queria trazer uma frase do Sean Archer, que também, né, é um autor, um palestrante norte-americano, super conhecido pelo tema de psicologia positiva. Ele é autor de um livro chamado The Happiness Advantage, né, a vantagem da felicidade, numa tradução aí, fundador de um instituto de pesquisa positiva aplicada, e ele foi professor assistente, talvez, do curso de felicidade mais conhecido do mundo, que é o curso de felicidade de Harvard. Tá? E ele fala o seguinte, apenas 10% da felicidade é definida pelo ambiente externo. Os outros 90% são definidos pela forma como o nosso cérebro processa esse ambiente externo. Como é que a gente processa o mundo que existe ao nosso redor. Então, segundo Sean, tá? A realidade que a gente vive no trabalho e na vida, tá? A gente pode expandir isso aqui para a nossa vida, ela não nos define, ela não deveria nos definir. Tá? A gente pode achar que ela nos define, mas não é a realidade que nos define, e sim as lentes pelas quais a gente enxerga essa realidade. E está sob nosso alcance, sob nossa capacidade, mudar essas lentes. A gente tem controle sobre isso. E, consequentemente, a gente consegue mudar o impacto que a realidade que a gente tem no trabalho gera na nossa felicidade. Tá? E um outro dado super interessante que o Sean traz de pesquisas, tá? É que apenas 25% do nosso sucesso no trabalho é previsto pelo nosso QI, tá? Pelo nosso coeficiente de inteligência, pela nossa capacidade, enfim, inata ali. E 75% do nosso sucesso vão ser definidos pelo nosso nível de otimismo, pelo nosso suporte social, a forma como a gente se conecta com as pessoas que trabalham com a gente, e pela nossa capacidade de enxergar os desafios e o estresse como desafios e não como ameaças. Tá? Então, o Sean trabalha nesse livro, The Happiness Advantage, com esse conceito do cérebro no positivo. Tá? E ele tem um desempenho muito melhor do que o cérebro no negativo, no neutro ou no estressado. Então, isso, né, quando a gente tem esse cérebro no positivo, a gente consegue aumentar a nossa inteligência, a nossa criatividade e o nosso nível de energia, o nosso engajamento. E aí alguns números, 31%, a gente consegue ser 31% mais produtivo, a gente consegue vender melhor, né? Aqui eu estou trazendo alguns números do estudo deles, mas se aplicam, né, a diferentes realidades. E eu achei incrível que ele tem um número relacionado a médicos. Olha só que legal nesse estudo. Então, médicos são 19% mais rápidos e precisos quando tem o cérebro no positivo, segundo esse estudo. Tá? E aí, gente,
meu último slide para a gente fechar e abrir aí para perguntas, que também vem do Sean e desse estudo, The Happiness Advantage, tá? Que é o seguinte, e essa talvez seja a parte prática aí que eu deixo para vocês, que é: vamos treinar os nossos cérebros para que eles sejam mais positivos, né? Vamos treinar essa mudança de lente para que a gente consiga perceber a nossa realidade de forma mais positiva e, por consequência, a gente se engaje no trabalho, a gente se conecte com o que a gente faz e a gente não dependa apenas dos outros, tá? A gente consiga ter controle sobre essas emoções e sobre esse resultado. E aí existem algumas práticas aqui que eu trouxe, talvez você já tenha ouvido falar de algumas delas, todas elas ancoradas em estudos científicos e acadêmicos, tá? Que estão as referências aí. As 3 gratidões, que é escrever 3 gratidões por 21 dias seguidos. Então, no final do dia, qualquer lugar, num caderninho, no celular, escreve 3 coisas pelas quais vocês estão gratos, né, depois do dia que passou. Fazer isso por 21 dias seguidos faz que o nosso cérebro perceba mais as coisas positivas do que as negativas. A gente treina a nossa percepção. O journaling, que é o hábito de escrever, tá? Um diário, né, de você escrever todos os dias. Escrever uma experiência positiva que a gente teve nas últimas 24 horas permite que o nosso cérebro reviva essa experiência e a gente seja inundado por aquela sensação positiva. Exercício, né? Fazer exercício físico ensina que ao nosso cérebro que o comportamento importa. Meditação, para que a gente melhore a nossa capacidade de focar na atividade do presente e pare de sofrer e ter ansiedade pelo passado ou pelo futuro. E atos aleatórios de gentileza, que tem a ver principalmente com o princípio da contaminação, da gente espalhar esse engajamento e essa positividade, que é o ato de praticar esses pequenos atos de gentileza, como elogiar ou agradecer uma pessoa, tá? Então é isso, gente. É isso que eu trouxe para vocês. Aqui estão, enfim, meus contatos, meu LinkedIn. Fiquem super à vontade para se conectar comigo. E é isso, Carol, Paola. Acho que temos aí um tempinho para talvez pegar algumas perguntas. Fred, queria aí te agradecer por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, ainda mais esse tema que é tão importante aqui para todo mundo. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou falar primeiro aqui para você, tá? A gente recebeu a pergunta aqui da Flávia, tá? Como me automotivar e engajar em cenários que não estão tão positivos e como a vida pessoal impacta nesse processo? Legal. Muito bom, Flávia. E, gente, eu vou fazer o possível, tá, para responder dentro do meu conhecimento e tomando muito cuidado, tá? Não sou psicólogo, né? Não necessariamente tenho especialidade em psicologia positiva também, em ciência da felicidade, mas vou trazer um pouco até da minha experiência, tá? Tentar fazer aqui um pouquinho desse compartilhamento e do que eu tenho visto também. Mas primeira questão da automotivação e do engajamento em cenários que não estão tão positivos é aquilo que eu comentei e acho que está ancorado também no que a gente viu em alguns desses estudos que eu trouxe, né? A nossa vida, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, ela não é feita do que eu chamo de caminho feliz, né? O caminho feliz é aquele plano que a gente planejou que ia ser daquele jeito e aquilo acontecer exatamente do jeito que a gente planejou. O caminho feliz ele não necessariamente se realiza e todos nós, tá? Eu tinha inclusive conteúdo sobre isso que eu tirei porque não ia dar tempo, mas todos nós temos coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta de fazer no nosso trabalho. É impossível, tá? A gente só ter coisas positivas no nosso trabalho, né? Eu mesmo, né, como CEO aqui na Pin People, tem coisas que eu amo fazer, como o que eu estou fazendo aqui com vocês, né, esse compartilhamento, essa troca, e tem coisas que eu não me sinto bem em fazer, tem momentos duros, né, como organização, como economia, né, que impactam a organização, tem decisões difíceis que eu tenho que tomar, tem momentos chatos e burocráticos no meu dia a dia, né, administrativos, financeiros, que eu não necessariamente gosto de fazer, mas que fazem parte do meu papel. E acho que a primeira resposta que eu tenho, e a principal, é a gente, né, primeiro,
aceitar o fato de que nem sempre a gente vai estar, né, vivendo coisas positivas, e a gente tentar enxergar o máximo possível os cenários não tão positivos da forma mais positiva possível, porque, no mínimo, a gente sai mais forte, a gente sai mais experiente, a gente sai mais capaz, né? O que é importante é que, obviamente, esses cenários não tão positivos não durem para sempre, né? E aí a gente tem que refletir sobre o quanto que está também dentro do nosso alcance mudar esses cenários, tá? Mas acho que o engajamento e a automotivação, ela tem que estar muito ligada a gente tentar enxergar a nossa realidade da forma correta, com as lentes corretas, com lentes positivas, aquele famoso meio copo cheio, né? A metade cheia do copo, e a gente também tentar entender que, no final do dia, a gente está criando um impacto e um resultado que vai mudar a vida de alguém, que vai impactar positivamente as pessoas que trabalham com a gente, os nossos times, os nossos colegas e os nossos pacientes. E a vida, pessoal, tem um impacto total nesse processo, tá, gente? É mentira, tá? Desculpem falar isso se alguém não concorda, mas é mentira que a gente tem vida pessoal e vida profissional. Essas coisas, elas se contaminam, se misturam cada vez mais, tá? Eu gosto do conceito de pessoa total, tá? Existe esse conceito, a pessoa total é a pessoa, o Fred total sou eu, tá? Eu estou aqui com vocês, eu cheguei correndo para entrar aqui no call, que eu tinha ido buscar meu filho na escola, eu estou preocupado com, né, coisas que vão acontecer depois, eu tenho um evento para o qual eu vou depois, eu estou preocupado em não chegar atrasado. Isso define a forma como eu estou interagindo com vocês, isso define o brilho no olho, isso define se eu estou bem-humorado ou mal-humorado. Então, né, problemas em casa vão impactar o meu trabalho e problemas do trabalho vão me impactar em casa. É normal, tá? E acho que a gente tem que simplesmente aceitar isso. E a gente tem que ter espaço para falar sobre isso. Esse é um pouco da minha resposta aí para a Flávia. Fred, obrigada. Tem várias mensagens aqui no chat agradecendo e parabenizando aí pela palestra e pelas falas, viu? Muito obrigada pela participação. Imagina, gente. Obrigado, Paola, Carol e todo mundo que esteve aqui com a gente. Enfim, vai ser sempre um prazer colaborar aí nesse tema tão importante. Parabéns pelo 1 ano de academia, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e enfim, por terem trazido esse tema, né? Isso já demonstra aí uma preocupação gigantesca, né, como organização com o tema de engajamento e de felicidade no trabalho, enfim, que isso contamine positivamente todo mundo que está aqui e os nossos pacientes. Mas valeu. Obrigada, Fred. Você roubou minha fala. Acho que em alguns momentos você falando, eu pensando nesse conceito de indivíduo total. Você já abriu falando, ó, vou falar o que está aqui na tela sobre mim, mas vou falar o que não está também, né? Dos filhos, da família. Então é isso. Aqui a gente também gosta de me apresentar quando eu falo. Eu costumo falar que a gente não dá para separar o que eu sou no trabalho e o que eu sou na vida pessoal. As coisas se misturam e o que eu estou vivendo em cada uma dessas partes influencia na outra também. Acho que a gente aprender a se autorregular um pouco nisso e vai do autoconhecimento. A gente vai aprendendo na jornada mesmo, né? Com a vida. É isso. É um pouco isso isso. aí. E aí, gente, para a gente encerrar, a gente falou aqui em alguns momentos já que a academia está completando 1 ano agora em setembro, né? No ano passado, a gente lançou a plataforma, o ecossistema de aprendizagem, é assim que a gente conceitua a questão da academia, né? Ela tem algumas frentes e ferramentas que a gente usa, uma delas é a nossa plataforma de treinamento EAD, mas o que a gente passa com essa mensagem é que a gente tem diversos fóruns para fomentar o desenvolvimento organizacional aqui na rede, né? Então, nos hospitais, a equipe de educação continuada fomenta muito isso, as equipes das RHs, os fóruns que a gente tem de troca de conhecimento. Esse aqui hoje faz parte também do grande contexto aí de trazer informação, da gente refletir sobre as coisas para a gente ser um profissional melhor ou uma pessoa melhor. Então, aqui a gente está junto para comemorar um pouco desse ano. E aí a gente, ao longo do mês de setembro, algumas iniciativas vêm acontecendo.
E eu vou aproveitar aqui para comunicar uma delas que a gente destacou, que é dar um destaque e visibilidade para os maiores usuários dos treinamentos corporativos. Então, a gente ranqueou aqui quem mais investiu tempo e se dedicou aí para avançar em conhecimentos. Então, são 20 pessoas que mais fizeram cursos dentro da nossa academia Redditor. E aí a gente vai projetar aqui e a gente vai premiar de uma maneira simbólica esses colaboradores. Então, a gente já está providenciando o envio para as unidades e já quem está, né, listado nesses top 20, a gente vai dar visibilidade para todo mundo sobre isso. Então, eu queria aproveitar esse momento para comunicar, dar essa informação aqui e divulgar para todo mundo. E aí está na tela, essas são as pessoas aí na organização como um todo, e a gente ranqueou aí quem são os maiores estudiosos, vamos colocar, quem dedicou mais HH em termos de cursos e de treinamentos. Então, parabéns para quem está aí. E aproveitando para falar a plataforma, a gente tem diversos cursos, né? A plataforma que é um dos vetores da nossa academia. A gente tem diversas trilhas, algumas são abertas para todo mundo, outras são alguns fóruns específicos, mas aproveitem muito, usem, explorem, tem diversos temas, é feito para vocês, para que cada vez mais a gente avance e se desenvolva e que isso faça parte também da nossa rotina, que a gente consiga se dedicar um pouco aqui para a gente se autodesenvolver. Então é isso, gente. De novo, agradecer Fred, agradecer a equipe da academia também, a equipe da qualidade corporativa, que a gente fez, todo mundo participou aqui da construção para a gente ter esse bate-papo hoje. E obrigada a todo mundo. Pessoal, aproveitando aqui, queria parabenizar aí o nosso top 20 aqui de pessoas que mais concluíram treinamentos. E queria dar um recado também, queria convidar todo mundo aí a acessar a academia e responder o nosso quiz. A gente disponibilizou um quiz lá dentro do nosso portal e a gente vai, né, no dia 25, sortear alguns colaboradores para ganhar alguns brindes que a gente vai enviar daqui. Então, queria fazer esse convite aí também para todo mundo poder acessar a nossa plataforma. Então, para finalizar, queria agradecer aí a participação de todo mundo. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau, gente.